Five Nights at Freddy's andou para alguns filmes poderem correr, para depois o filme de Five Nights at Freddy's também poder correr. Quero falar um pouquinho de alguns filmes com animatrônicos assassinos no vídeo de hoje, mas antes disso, não esquece de seguir o canal, ativar o sininho para receber nossas notificações e se gostar desse vídeo, compartilha com seus amigos, que ajuda muito a gente. Eu sou a Sil, do canal Rainhas do Grito, e tô aqui então para falar um pouquinho sobre esses robôs terríveis que vêm tomando conta do cinema nos últimos anos, mas que já vêm tomando conta dos videogames por muito tempo aí. A gente começa com Five Nights at Freddy's, então, em 2014, um jogo criado pelo Scott Cawthon, que passou por um limbo gigantesco de adaptação para os cinemas. Demorou bastante até alguém finalmente colocar esse filme para rodar, mas de onde vem essas figuras dos animatrônicos em festinhas infantis? Bom, lá nos Estados Unidos a gente tem o que se chama de Centro de Entretenimento Familiar, que é basicamente um buffet, como a gente tem aqui no Brasil, né? Esses buffets com brinquedões, com fliperamas e tudo mais, e com pessoas ganhando pouco para se vestir de bichinhos da Disney. Lá nos Estados Unidos a gente tem, então, esses animatrônicos que normalmente são bandas, né? Que ficam tocando nas festinhas infantis, músicas que grudam na cabeça de todo mundo e que interagem bem mais ou menos com os convidados, né? Afinal, são apenas robôs e a gente tá falando isso antes da inteligência artificial, tá? Pode ser que agora já tenha mudado um pouco. Por enquanto, vamos voltar então só para os bichinhos que não interagem tanto com suas crianças, né? Até, obviamente, a gente chegar então no jogo Five Nights at Freddy's, que é muito simples, né? No primeiro jogo a gente só acompanhava um segurança noturno desse buffet e ele tinha que ficar de olho porque durante a noite esses animatrônicos, que são o Freddy Fazbear e sua banda, andavam pelo lugar. Então você como segurança tinha que fechar portas para não deixar eles chegarem até onde você estava. É basicamente isso que começou, né, com o Five Nights at Freddy's, mas desde então, desde 2014 foram mais de 9 jogos, muitas adaptações para livros, inclusive. Então a gente tem uma grande variedade de produtos vindos dessa franquia. E quem primeiro percebeu essa possibilidade, né, essa galinha dos ovos de ouro aí para levar uma história dessas para o cinema foi a Warner, que comprou os direitos de adaptação em 2015. Acabou que entrou nesse limbo que eu já comentei, até que a Warner largou mão desses direitos e quem pegou foi o Jason Blum, da Blumhouse, que produziu filmes como, por exemplo, a franquia Sobrenatural ou Insidious, né? Que já vem aí também com um monte de filme e que não parou. E que então acabou pegando essa oportunidade de levar o Five Nights para as telas grandes, com direção então no primeiro filme da Emma Tammi, roteiro da própria Emma, do Seth Cuddeback e do Cawthon, que é o autor dos jogos. Então, era de se esperar que, como o autor estava envolvido, talvez desse um bom resultado, né? Mas, assim, não foi exatamente o que aconteceu, ainda que tenha sido um filme que arrecadou muito dinheiro. Ele custou cerca de 20 milhões de dólares e arrecadou quase 300 milhões. Então, mesmo tendo sido lançado lá nos Estados Unidos ao mesmo tempo, no cinema e no streaming Peacock, por conta de todo esse nome, da popularidade do game mesmo, e a gente tem outros exemplos por aí, tem Silent Hill, tem Resident Evil, tudo isso que já teve adaptações para o cinema e que são nomes que ajudam sim a popularizar o filme, então as pessoas de fato vão assistir. Pro Five Nights deu muito certo, ainda que é isso, para levar para o cinema uma história tão simples, precisa se incluir outros elementos. No caso aqui, a gente tem a história do passado desse segurança que teve um irmão sequestrado quando era criança e esse menino desapareceu e nunca mais voltou. Hoje ele tem uma irmãzinha também, a Abby, a quem ele acaba tendo que levar uma noite para esse buffet, e a Abby acaba, enfim, meio que fazendo amizade com esses animatrônicos. Então a gente tem todo esse drama do passado, tem um serial killer envolvido, porque é isso, os animatrônicos são
as crianças que o serial killer matou, né? E os espíritos possuíram os animatrônicos, então são crianças ali, e acaba que o filme foca mais no drama, né? No drama do segurança, dos personagens ali, de todo o porquê que eles estão ali, da menina que é solitária, que acaba fazendo amizade com esses seres que não devia, né? Então ele foca mais nisso do que no terror mesmo. É um filme que acabou mais voltado para um público mais jovem mesmo. E isso acabou se repetindo na continuação, que foi lançada em dezembro de 2025, que aumenta o lore, né, envolvendo esses animatrônicos. A gente tem uma outra unidade do Fazbear Pizza, com um outro assassinato anterior ainda ao dessas crianças, então acaba entrando um outro boneco. Enfim, eles aumentam o lore ainda em volta desses mesmos personagens do primeiro filme, e também, mas novamente, o mesmo erro de focar muito no drama, pouco no terror, mas novamente também uma arrecadação de, sei lá, 10 vezes o orçamento do filme. Então deu super certo. A ideia inicial era que fossem feitos 3 filmes da franquia Five Nights at Freddy's, e acho que do jeito que o 1 e o 2 arrecadaram tanto, então o terceiro provavelmente vem aí, mesmo porque ele tem aquele gancho clássico no final. Ai, não! Mas então, nesse vácuo entre quem adapta, quem não adapta Five Nights para o cinema, a gente teve outros 2 filmes de relevância, e eu vou de trás para frente por questão de gosto mesmo. Vou falar primeiro então do Willy's Wonderland de 2021, que é um filme que foi estrelado pelo Nicolas Cage. E Nicolas Cage dando porrada em animatrônicos assassinos, meio que não tinha como dar errado, mas eu tenho minhas questões com esse filme. Bom, é um filme que foi dirigido pelo Kevin Lewis, com base num roteiro do Joe Parsons, que já tinha feito um curtinha, bem curtinho mesmo, que era na verdade um teste, chamado Willy's Wonderland. Ele tem 1 minuto e pouquinho, eu vou deixar o link na descrição desse post para quem quiser assistir. Mas então a gente tem o personagem do Nicolas Cage, que vai parar em uma cidade perdida nos Estados Unidos com um pneu furado e sem dinheiro para consertar. Então o xerife da cidade oferece para ele um emprego de uma noite como segurança e faxineiro desse antigo buffet que tá fechado já, né? Em troca do conserto desse pneu, e ele aceita, mas sem dizer nenhuma palavra. O personagem dele não diz uma palavra sequer durante o filme inteiro. Ele só tem 2 missões: limpar esse lugar e tomar o seu energético ao longo da noite. Não sabemos bem o porquê, mas enfim, tá lá nessa caracterização. Só que ele é interrompido várias vezes por esses animatrônicos, que, diferente do Five Nights, os bichos do Five Nights não são exatamente bonitos, mas aqui são uns bichos muito feios, que é muito difícil acreditar que as crianças iam gostar de estar nesse ambiente com essas criaturas, mesmo quando eles não estavam possuídos. Mas tudo bem, a gente aceita. Nesse caso, essa bandinha, ela foi possuída por um líder de uma seita e seus seguidores. Então, e eles vão acordando durante a noite e fica nesse ciclo de Nicolas Cage sem nome, limpa, toma energético, espanca um boneco, limpa. Bus, club, another club, plane, next place. E assim repetidamente. E por isso talvez que eu tenha essas questões, porque ele acaba ficando um pouco cansativo depois lá do terceiro boneco. A única coisa que quebra essa rotina são os adolescentes que inevitavelmente vão aparecer para, enfim, entrar nesse lugar abandonado no meio da noite, né? E para morrer, né? Porque tem que ter outros personagens para colocar algum sangue nessa história. Mas são totalmente descartáveis mesmo, eles não têm personalidade nenhuma. Eles só servem também, talvez, para dar um pouco do lore do folclore desse lugar, né, para explicar um pouquinho, mas eles até dão uma quebrada no ritmo que estava rolando ali. Então acho que é um filme que é divertido, me diverti assistindo, mas poderia ter sido melhor desenvolvido. Mas é sempre interessante ver o Nicolas Cage se divertindo nessas atuações doidas dele daí.
Já em 2019, a gente tem o que é o meu filme favorito, nessa leva que eu tô comentando, que é o The Banana Splits Movie, que foi dirigido pela Danishka Esterhazy. Posso estar matando a pronúncia do nome dela, me desculpem. Nesse caso, a gente acompanha uma banda que de fato existiu em um programa real da Hanna-Barbera, o The Banana Splits. É uma banda que era formada por 4 bichinhos, então eram pessoas vestidas de bicho mesmo, mas aqui nesse filme eles são robôs. E eles descobrem, durante a gravação de um programa, que eles seriam desligados, o programa estava cancelado, e eles se rebelam. Então a gente tem aqui uma revolução das máquinas. Justamente nesse dia, a gente tem uma família que levou o Harley, um menininho que era muito fã do programa, para assistir essa gravação ao vivo. Então tinha o ingresso incluía conhecer os bastidores e os bichinhos, né? Então, claro que quem fica para esse tour pelo estúdio vai encontrar, na verdade, robôs assassinos putos com a situação em que eles estão. E é um filme muito divertido, porque a gente tem minimamente um desenvolvimento desses personagens, pelo menos dessa família, o menininho, a mãe dele também acaba sendo aquela pessoa que vai lutar para proteger essa criança. E ela vai muito bem, inclusive, e tem muito sangue, muitas mortes. Esse estúdio, que era tão divertido, acaba virando uma coisa parecida com o mundo invertido de Stranger Things, que todos os brinquedos acabam se tornando versões mortais, né, desses mesmos brinquedos. Então tem mortes muito criativas, tem inclusive a minha favorita que envolve um pirulito gigante, mas vocês não imaginam o que vai acontecer com ele. Então é o filme que mais se destaca aqui nessa leva, por isso que eu deixei ele por último até, porque e ele é muito pouco conhecido também. Às vezes eu converso com amigos assim sobre animatrônicos assassinos e ninguém nunca ouviu falar do Banana Splits Movie, e vale muito a pena conhecer. Mas fico alerta que a musiquinha vai grudar na sua cabeça para sempre, tá? E antes de terminar, eu tenho 2 bônus. Né? Primeiro, em 2008, a gente tem um documentário que está disponível no YouTube, vou deixar o link na descrição do vídeo também, que se chama The Rock-afire Explosion. Ele trata de colecionadores que compram esses bonecos de antigos restaurantes que já fecharam e eles restauram os bonecos. Então, para quem puxa mais pro lado do terror, tem umas imagens até um pouco perturbadoras de bonecos semi-montados, assim, a nossa imaginação já vai longe, mas é interessante ver a importância que esses lugares tiveram para essas pessoas e o que elas fazem, assim, na questão do restauro, né? E o papel que esse restaurante, que se chamava Showbiz Pizza Place, teve na vida, né, dessas pessoas. E acho que é algo, por mais que, não sei se alguém que está assistindo coleciona esse tipo de animatrônico, acredito que não, mas é algo que a gente consegue se identificar facilmente também. E o outro bônus é um curta bem curtinho também, de 5 minutos, chamado The Hug, de 2018. Foi uma produção para o Hulu, também tem aqui no YouTube, então o link vai estar na descrição desse vídeo, em que a gente visita então uma festinha de aniversário, em que o aniversariante, que é um menininho insuportável, quer porque quer abraçar o panda Pandori, que no caso não é uma banda, é um bicho só, né? Mas o Pandori está em horário de almoço. Mas esse menino não vai desistir e ele vai pagar o preço por isso. É um curta muito simples, muito curto, muito eficiente. Então fica a recomendação para quem quiser assistir. Como eu disse, todos os links vão estar na descrição desse vídeo. Então assistam e me contem qual é o seu favorito dessa leva. Esqueci de algum? Quero saber também, porque é um tema que muito me interessa, os animatrônicos assassinos. E é isso aí. Obrigada, gente, e até a próxima.